Quando a gente fala de Europa, a primeira coisa que vem à mente é aquele glamour, aquela coisa chique. É Paris, Roma, Londres. E tudo isso parece que funciona muito bem, é muito bem organizado, é quase perfeito. Só que tem um detalhe: essa daqui é a parte que todo mundo mostra. A Europa tem sim muita riqueza cultural, monumentos incríveis, lugares que parecem ter saído de um filme, mas ela também tem outro lado. Um lado que muita gente prefere ignorar. Aqui existem bairros inteiros vivendo em condições precárias, comunidades que são marginalizadas e altos índices de criminalidade. Lugares que, na prática, funcionam como verdadeiras favelas. E essa aqui é a parte que nunca aparece em vídeos comuns sobre a Europa. No lado bonito que o governo e todo mundo quer que você veja. Mas hoje a gente vai mudar um pouco isso. A gente vai entrar junto nesses lugares e conhecer por dentro as maiores favelas da Europa. Esse daqui não é um canal de turismo comum, onde eu vou te mostrar só o lado bonito das coisas. Então se prepara aí para conhecer a Europa da vida real. A Europa que realmente está no dia a dia de muita gente. Nossa primeira parada é em Stolipinovo, que fica em Plovdiv, na Bulgária. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse lugar, mas ele carrega um título impressionante. É considerado a maior favela da Europa, com mais de 40 mil pessoas vivendo aqui. Essa favela é chamada por alguns de a Favela dos Ciganos. E por qual motivo? É muito simples. O bairro é habitado principalmente pela comunidade cigana, conhecida como povo Roma, ou povo Rom, que é um grupo étnico que vem do noroeste da Índia. Ou seja, muitos deles são de origem indiana, então fica essa curiosidade aí. Daí os Roms chegam nessa região e vão se concentrando nesse espaço desde o período comunista, entre os anos 40 a 90. E isso aconteceu justamente quando muitas famílias foram realocadas para moradias populares. A região foi ficando cada vez mais isolada do resto da cidade. O preconceito contra os ciganos, que já era muito forte, só aumentou cada vez mais. E Stolipinovo acabou se tornando uma espécie de gueto, que, em termos simples, significa um bairro que é ocupado por um tipo de povo específico, geralmente por motivos de preconceito, crise, motivos ruins. A infraestrutura nesse lugar é extremamente precária. Falta saneamento básico em muitas áreas, as construções são improvisadas e as pessoas não têm emprego para trabalhar. Tem ruas onde a coleta do lixo não funciona direito e famílias inteiras vivem em prédios que parecem abandonados, mas que ao mesmo tempo estão lotados por dentro. Isso daqui parece muito um cenário de fim do mundo. Mas isso nem é o maior dos problemas. O que mais afeta quem vive nessa região é que o bairro é constantemente associado à criminalidade e à venda de coisas ilícitas. Essa fama negativa faz com que muitos moradores acabem tendo dois problemas. Primeiro, a pobreza e segundo, o preconceito. Quem nasce nesses lugares muitas vezes vai ter que carregar esse rótulo que dificulta conseguir emprego, estudar ou até mesmo circular em outras partes da cidade. Mas o que pouca gente mostra é que Stolipinovo também tem uma vida local. As pessoas sempre tentam ser felizes, mesmo com todas as dificuldades. As ruas são cheias de crianças brincando, tem música alta saindo das casas, feiras improvisadas e uma fonte de renda da comunidade. Isso acontece porque é nesses lugares que muita gente encontra apoio, mesmo em meio à pobreza. Eu não tô dizendo que isso é uma coisa boa, tá? Isso é a forma que eles encontraram para tentar sobreviver a essa circunstância. Uma curiosidade interessante aqui é sobre a origem das pessoas desse lugar. A comunidade cigana, ou Roma, tem raízes na Índia, como eu falei. Mas diferente do que muita gente imagina, aqui eles não falam hindi ou nenhuma língua indiana. O mais comum é você escutar o búlgaro ou até algumas variantes que soam muito próximas do russo. Isso causa até uma estranheza em quem visita, porque você sabe que a origem vem lá do sul da Ásia, mas a forma que as pessoas falam lembra mais o leste europeu. Fica essa curiosidade aí pra você. Se Stolipinovo é conhecido como a maior favela da Europa, Luník X, na cidade de Košice, na Eslováquia, ficou famoso por outro motivo. Ele é chamado de o gueto da Eslováquia. O mais curioso aqui é que, diferente lá do outro, esse bairro aqui não surgiu como uma favela. Pelo contrário, ele foi construído lá nos anos 70, durante o regime comunista, como um conjunto habitacional moderno.
A ideia deles era abrigar militares e trabalhadores do Estado. Só que depois da queda do comunismo em 89, as coisas acabaram indo para outro lado. Muitas famílias que tinham dinheiro simplesmente foram embora, e no lugar delas ficou principalmente a comunidade Roma, os ciganos, que já sofria forte preconceito e tinha poucas opções de moradia. Esse território foi planejado para cerca de 2.500 pessoas, mas hoje em dia estima-se que mais de 6.000 pessoas vivem ali, e isso em condições muito difíceis. Muitos apartamentos estão em ruínas, sem manutenção há décadas. Famílias inteiras vivem sem água, sem gás e em muitos casos até sem eletricidade. Tudo isso dependendo de improvisos ou gatos para conseguir sobreviver. A coleta de lixo também não é muito regular, então é comum você ver montanhas de resíduos espalhadas pelo bairro. Junto de tudo isso, obviamente, vieram também os problemas que a gente já imagina, né? Muita violência, venda de coisas ruins e por aí vai. Em Košice, dizer que você mora em Lunik já é quase um carimbo social. Muitos moradores enfrentam preconceito na hora de procurar emprego, taxistas evitam entrar na região e alguns motoristas de ônibus até se recusam a parar por lá. Mas apesar de toda essa imagem negativa, esse bairro também guarda algumas curiosidades. O lugar já foi tema de documentários internacionais, como produções da BBC e da Vice, justamente por ser um retrato tão forte das diferentes vidas dentro da Europa. ONGs e iniciativas locais tentam melhorar a educação e oferecer oportunidades para os jovens. Mas ainda assim, é muito difícil. E com toda essa dificuldade, a vida continua acontecendo. É comum encontrar crianças pelas ruas, famílias se reunindo em prédios caindo aos pedaços, e jovens tentando tocar suas vidas e manter viva a cultura deles. Mas para quem olha de fora, isso daqui parece um cenário pós-apocalíptico. E infelizmente, para quem vive ali dentro, esse é o único lugar que eles conhecem e que chamam de lá. Eu acho que o que mais impressiona é que Košice, a cidade desse bairro, é considerada uma das mais bonitas da Eslováquia e tem um centro histórico muito encantador. Então é algo que faz uma pessoa realmente pensar. Faculteta, Sofia, Bulgária. Saindo da Eslováquia e voltando para a Bulgária, a gente chega em Faculteta, um dos bairros mais marginalizados da capital, Sofia. Aqui vivem cerca de 35 a 40 mil pessoas. E assim como em Stolipinovo, a maior parte dos moradores pertence à comunidade cigana. O bairro nasceu de forma bastante espontânea, com famílias que foram se instalando em terrenos disponíveis ao longo do tempo, muitas vezes sem nenhum registro oficial. E é por isso que grande parte dessas casas, inclusive, não são regularizadas. São construções improvisadas, feitas com o que os moradores conseguem, e a infraestrutura simplesmente não acompanhou esse crescimento. E o resultado é o mesmo: falta de saneamento básico, ruas pavimentadas e serviços públicos eficientes. A coleta de lixo também é terrível, o acesso à água e eletricidade nem sempre é garantido e os índices de desemprego são muito altos. E isso tudo faz do bairro um dos maiores focos de pobreza urbana de Sofia. Assim como em outros bairros Roma, os moradores aqui enfrentam não só a pobreza, mas também o preconceito. Muitos sofrem discriminação na hora de encontrar emprego, de frequentar escolas ou até mesmo de ir para outros lugares. O bairro é sinônimo de exclusão e afastamento social. E claro, novamente, essa combinação de pobreza e abandono trouxe também altos índices de criminalidade, o que acaba reforçando ainda mais essa fama negativa do bairro. Não é raro você ouvir relatos de moradores de Sofia dizendo que não se deve entrar em Faculteta, algo que lembra bastante a maneira como as periferias são vistas em várias cidades do mundo. Mas apesar dessa imagem pesada, o bairro também tem uma vida cultural. A comunidade mantém as suas tradições, que são o que dão um pouco de esperança, eu diria. Um pouco de cor para essa vida cinzenta. É aquele contraste. De fora, as pessoas só veem a pobreza e a miséria. Mas de dentro, para quem vive lá dentro, aquilo dali é um cotidiano. A família dele está ali, a vizinhança e uma rede de pessoas que resistem em meio às dificuldades. Curiosamente, Faculteta fica a poucos quilômetros do centro de Sofia, onde estão os prédios históricos
igrejas antigas, até as áreas turísticas super movimentadas. E essa diferença deixa ainda mais clara a desigualdade no país. A poucos minutos de carro, você pode sair do coração da capital búlgara e chegar em um dos lugares mais pobres da Europa. Outros exemplos pela Europa. Esses 3 exemplos que a gente viu são bem marcantes, mas não são casos isolados. Em vários países da Europa, existem bairros que enfrentam problemas muito parecidos. A verdade é que a gente poderia passar o dia inteiro listando bairros e comunidades que enfrentam problemas graves em diferentes países da Europa, como a França, a Espanha, a Grécia, Itália e muitos outros. É claro que são problemas diferentes, mas eles existem. Só que o meu objetivo aqui não é ficar enchendo você de exemplos. É só mostrar de fato que esses lugares existem. Até mesmo aqui, no continente que muita gente enxerga como perfeito. E agora que isso ficou bem claro para você, a gente vai dar um passo além e tentar entender por que esses lugares surgem. O que está por trás dessas favelas e dessas áreas esquecidas da Europa. A pergunta que fica é: por que a Europa, com toda a sua riqueza e desenvolvimento, tem lugares assim? A primeira resposta está na imigração em massa. Nas últimas décadas, milhões de refugiados e imigrantes chegaram ao continente, fugindo de guerras, perseguições ou até mesmo da miséria em seus países. Só que nem sempre essa chegada foi bem administrada. Muitos acabam se concentrando em bairros mais pobres, sem estrutura, e formam comunidades inteiras vivendo à margem. E é daí que vem a palavra marginal, inclusive. E aqui eu preciso ser bem sincero. Os imigrantes também cometem muitos erros. Existem problemas de adaptação, casos de violência e criminalidade cometidos por estrangeiros que realmente pioram esse estigma. Não dá pra dizer que tudo é preconceito. Muitas das críticas que os europeus fazem têm base em episódios reais de violência, de furto e até de rejeição cultural, que é quando grupos inteiros se recusam a se integrar na cultura local e querem viver da sua forma no país de outras pessoas. Então isso daqui acaba causando muitos problemas. Só que a grande falha de fato tá nos governos, e muitas vezes fecham os olhos para isso. Falta política de integração, falta investimento em educação, em inclusão no mercado de trabalho. Quando essas pessoas não têm oportunidades, elas acabam presas em um ciclo de pobreza que só piora esses estereótipos. E um outro ponto que dá para dizer que é real sim, é o racismo e a exclusão social. Populações como a comunidade Roma já carregam séculos de preconceito. E isso cria um ciclo vicioso. Eles são discriminados, têm dificuldade de conseguir um emprego ou uma escola de qualidade e acabam ficando concentrados em áreas cada vez mais pobres e isoladas. E claro, não dá para ignorar a crise econômica, especialmente nos países do leste europeu, como a Bulgária e a Eslováquia. Nessas regiões, o desemprego é alto até mesmo para a população comum. Imagina então para quem vive nessas comunidades. No fim das contas, o que a gente vê aqui é uma mistura de fatores: imigração mal administrada, exclusão histórica, preconceito e principalmente falhas do Estado. E o resultado só pode ser um: bairros inteiros que se transformam em favelas, com altos índices de criminalidade e uma reputação negativa que muitas vezes é justificada se existissem políticas melhores para lidar com isso. Então, no fim das contas, é uma coisa bastante complexa. Depois de passar por Stolypinovo, Lunik, Calcuteta e outros exemplos espalhados pela Europa, fica bem claro para você que nem tudo aqui é perfeito. Atrás das fachadas bonitas, existe uma realidade bem dura. Bairros esquecidos, pobreza é uma coisa que também existe, e comunidades inteiras vivendo à margem. E o ponto mais importante aqui é você entender que isso daqui não é um problema isolado. E também não dá para dizer que tudo isso se resolve com tolerância e discursos bonitos, que os europeus são malvados e não aceitam os imigrantes. A verdade é que existem erros de todos os lados. Comunidades que muitas vezes não se adaptam e pioram essa situação, e o governo que vira as costas em vez de criar políticas sérias de integração.
O resultado é isso tudo que a gente vê. E talvez essa daqui seja a maior lição desse livro. A Europa não é um paraíso perfeito. Existem muitos lugares bons, mas também tem lugares com muitos problemas, oportunidades e desigualdades, exatamente como qualquer outro lugar do mundo. Só que, diferente do que se vende, esses problemas existem, e muitas vezes são bem grandes. Então é isso. O que eu tentei aqui foi não mostrar apenas o lado bonito das viagens, mas também abrir os seus olhos para a realidade. Se esse conteúdo faz sentido para você, deixe o seu comentário aí embaixo, comenta aí sua opinião sobre tudo isso, por que você acha que existem esses lugares e o que o governo deveria fazer com isso. Me diz aí o que você pensa sobre esse lado da Europa, e não se esqueça de passar na página que eu deixei o QR Code aqui no começo do vídeo, clica no primeiro link da descrição, vai lá conhecer o Jornada do Autodidata em Inglês, aprenda inglês, tá? Tome essa decisão para sua vida, porque eu prometo que vai valer a pena. Muito obrigado por assistir até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.